Fala, futuros servidores públicos, professor Cleomenes na área. Vamos com mais uma sequência de questões de informática da banca IDECAM, voltados para a Guarda Municipal de Aracaju. Em versões recentes do sistema operacional Windows, foi integrado um assistente virtual capaz de responder a comandos de voz, realizar buscas locais e na web, gerenciar lembretes e interagir com o aplicativo do sistema. Esse componente é conhecido como... Vamos lá, Bixby. Bixby, alternativa incorreta, pois ele é assistente virtual da Samsung. A Siri é assistente virtual para sistemas iOS. Alexa é o assistente virtual da Amazon. E o Google, né, é o assistente virtual criado pela Google. Então nos resta a alternativa C, Copilot. Copilot é uma evolução do Cortana, que tinha lá nos antigos Windows 10, né? As versões mais antigas do Windows 10. Com o Windows 11 e as versões mais recentes do Windows 10, a Microsoft trouxe o Copilot, que é o sistema nativo do Windows 11. Mais uma questãozinha. Estando na área de trabalho do Windows 10 BR versão 64, a ação de pressionar exclusivamente o botão Windows gera como resultado a abertura ou fechamento do menu iniciar. Como alternativa, esse sistema operacional oferece a possibilidade de execução de um atalho de teclado que produz o mesmo resultado, ou seja, ele quer a combinação de duas teclas que execute o mesmo resultado de você pressionar somente a tecla Windows. Alt-ESC, desculpa, Alt-ESC, ele alterna entre janelas abertas. Alt-B alterna entre aplicativos ou janelas. E Ctrl-B geralmente alterna entre abas dentro de programas. Então, nossa alternativa correta é letra C, Ctrl-ESC. O Ctrl-ESC ele executa a mesma função de pressionar a tecla Windows. Vamos para a próxima questão. No que se refere a sistemas operacionais Windows e Linux, dois componentes são caracterizados a seguir. Há um programa que é um firmware responsável pela execução de tarefas imprescindíveis, como o reconhecimento de hardwares instalados, a verificação das horas do relógio interno e a inicialização do sistema operacional. Item 2. Há um componente que representa o núcleo entre o hardware de um computador e seus processos, estabelecendo a comunicação e gerenciando recursos com maior eficiência possível. Os componentes 1 e 2, denominados respectivamente como. Vamos entender quem são esses componentes. Veja só, a BIOS é o sistema básico de entrada e saída. É um pequeno firmware essencial pré-instalado na placa-mãe do computador. Quando aperta o botão de ligar, ela é a primeira coisa a ser executada. Testa os componentes, identifica o hardware e inicia o sistema operacional. Também é responsável pela carga do relógio. É tanto que a bateriazinha da BIOS, ele não está ilustrada na memória, mas aquela bateria 2032, né? Ela é responsável por manter essa carga. Se ela estiver ruim, a BIOS erra a hora do relógio. Então é essa cidadã aqui que é responsável por isso. O kernel é a parte central de um sistema operacional. Ele atua como uma ponte fundamental entre o hardware de um dispositivo ou software, gerenciando recursos essenciais como processador, memória, RAM, armazenamento, dispositivos, etc. Então aqui a gente ilustra o kernel como o maestro, né? Então ele atua entre o hardware e o software, né? Do sistema. Então, alternativa letra A, BIOS e kernel. Kernel e swap, alternativa incorreta, porque swap é a forma de troca, né? Swap setup também não, as duas erradas. Setup e BIOS pior, né? Em ambientes gráficos e de linha de comando dos sistemas operacionais Windows e Linux, o gerenciamento de arquivos e diretórios é essencial para o uso eficiente dos recursos. Sobre os comandos e funcionalidades relacionadas à organização de arquivos e diretórios nesse sistema, marque o item correto. Letra A. No Linux, o comando cp remove permanentemente um arquivo de um diretório e transfere para outro. Olha, cuidado com isso aqui. Ó. O cp é o comando copy, né? Então o cp ele faz a cópia
de um arquivo de um diretório para outro local. No Windows, ao copiar o arquivo para a mesma pasta usando Ctrl+C, Ctrl+V, o sistema sobrescreve automaticamente o arquivo original. Não, a resposta está incorreta. O Windows, ao você clicar Ctrl+C, Ctrl+V, o Windows cria uma cópia do arquivo, como ilustrado aqui, né? Ele foi executada essa ação e ele criou uma cópia do arquivo teste. No Linux, o comando mv pode ser usado tanto para mover quanto para renomear arquivos e diretórios. Resposta corretíssima. Nós vamos às demais alternativas e conferir se realmente estão incorretas. Em ambos os sistemas, os atalhos ou os links criam uma duplicata real dos arquivos, ocupando o mesmo espaço em disco. Incorreto. Os atalhos e links simbólicos são referências que apontam para o arquivo original, sem duplicado. O comando del no Windows Prompt de comando envia o arquivo para a lixeira por padrão. O comando del do Windows Prompt de comando ele exclui o arquivo permanentemente sem enviá-lo para a lixeira. Próxima questão. A maneira mais simplificada de um sistema de diretório é ter um que tenha todos os arquivos como diretório raiz. Assim, quando o sistema de arquivos é ordenado como uma árvore de diretórios, é necessário um modo de especificar o nome dos arquivos. Identifica a alternativa que relaciona corretamente o nome do caminho absoluto do sistema operacional Linux. Ele nada mais está pedindo aqui que a gente identifique qual é o padrão de organização, né, de árvore aqui do Linux. Ele quer saber, ó, vamos lá. No Windows, os arquivos são organizados com a barra inclinada para a esquerda. Já no Linux, a organização é com a barra inclinada para a direita. Então, se formos buscar, ó, ponto, reportes, nada a ver. Aqui, ó, sinal de maior, também não. Esse aqui seria a forma organizada do Windows. CP caixa postal aqui não tem nada a ver, então nossa resposta correta seria a letra D. Veja que as barras organizam as pastas aqui, ó, os diretórios, né? A barra é inclinada para o lado direito. No modo análogo ao Windows, que usa o gerenciador de pastas e arquivos Explorer, os sistemas operacionais Linux também disponibilizam um ambiente gráfico que visa facilitar a integração com os usuários, entre eles o gerenciador de arquivos padrão do KDE, enquanto que outro é o padrão GNOME. Esses gerenciadores de arquivos são, veja, é uma questão um pouco mais complexa para quem não é da área de TI. Então, eu peço que, assim, ó, se você tiver uma noçãozinha, comece a eliminar as questões. Ó. Quem tem pelo menos um conhecimento de Linux vai saber que a letra A está incorreta, pois Ubuntu é uma distribuição do Linux, ou seja, Ubuntu é uma versão do Linux. Então, aqui essa alternativa já está incorreta. O Nautilus está correto, ele é um GNOME. Ubuntu também aqui, ó. Ubuntu e Debian, ambos são versões do Linux. E aqui mais um, Debian. Você mataria, se você conhecesse as versões do Linux, você mataria essa questão. O Dolphin e Nautilus, essa é a nossa alternativa correta. Ambos são o padrão GNOME, né? O sistema operacional Windows 11 facilita muito a vida do operador de computador. Nesse contexto, indique o atalho de teclado que abre as configurações para que possam ser modificadas. Ou seja, o que é que ele está nos pedindo? O atalho que leva você diretamente ao painel de controle do sistema operacional. O Windows Ctrl I, não, né? O Windows C, Shift C e Ctrl I. A resposta correta é o Windows I. O Windows I ele abre diretamente o painel de controle do Windows. Em um sistema operacional moderno, como o Linux, a principal função das permissões e do controle de acesso para arquivos e pastas é: letra A, definir quais arquivos ou grupos podem visualizar, modificar ou executar arquivos, garantindo a segurança dos dados. Veja, mais uma questãozinha difícil. O que ele está nos pedindo aqui? Ó? Ele está nos pedindo a principal funções de permissões e controles de acesso. Permissões já está dizendo, são permissões, né? Permissão para você fazer isso, permissão para você fazer aquilo. Se o usuário não tem permissão, ele não acessa. E o controle de acesso, né? Então a questão A já aparece nossa alternativa correta, pois ó.
Definir que usuários ou grupos podem visualizar permissões, modificar ou executar arquivos, controle de acesso, garantindo a segurança de dados. Vamos deixar ela aqui quietinha. Eliminar a necessidade de autenticação. Não. Permitindo acesso livre a todos os usuários. Não, aí não seria controle de acesso. Fornecer acesso total a todos os usuários. Nem vou ler o resto. Impedir que programas sejam executados automaticamente, bloqueando completamente os scripts. Não. Atualizar as aplicações presentes no sistema operacional. Também não. Então, nossa alternativa correta, letra A. Veja os seguintes arquivos que estão em uma pasta do sistema Windows. Então, está aqui os arquivos representados. Você deseja copiar os arquivos ATXT, CTXT e HTXT. Ó, ATXT, TTXT e HTXT. Desta pasta para outra pasta, mas deseja fazer isso em apenas uma seleção com seu mouse. Ou seja, você tem que apenas um Ctrl+C ou Ctrl+C ou clicar com o mouse do lado direito e apertar no copiar. De uma vez só. De uma vez só você tem que fazer isso. Para que isso seja possível, você optou por usar uma tecla que pode lhe ajudar neste processo. Identifique as teclas que possibilitam fazer a seleção em apenas uma vez, depois efetuar a cópia. Ele quer que, ao você selecionar essas três e clicar em copiar, seja feito de uma vez. Não você aqui copiar, mandar, copiar, mandar, copiar, mandar. Ele quer que você copie e cole de uma vez só essa aqui. Então a única tecla que vai fazer você selecionar aqui, ó, é a Ctrl+C. Você vai segurar o Ctrl aqui, ó, para executar essa ação. Você vai segurar a tecla Ctrl, você vai clicar no ATXT, você vai clicar no CTXT e no HTXT. Você pode ou teclar na tecla C, né, o Ctrl+C, ou clicar com o botão direito do mouse, mantendo pressionado a tecla Ctrl e copiar e colar. Valeu, pessoal, até a próxima.